Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer comparação entre o Luma Easy Cup HB+, antigo AI, e o Cup da Pentes. Como a gente pode ver, são dois coletores nacionais que atualmente são os líderes aí em capacidade. Então são coletores grandes, que têm bastante capacidade, típicos para fluxo intenso. Vocês podem ver que, incluindo os cabos, esses dois coletores estão com o cabo intacto. Eles têm mais ou menos o mesmo comprimento recomendado aí para quem tem colo médio alto a alto e fluxo bem intenso. A gente pode ver que, se a gente não considerar os cabos, o corpo do Cup vai ser um pouquinho mais curto do que o do Luma HB+, antigo AI. De borda, a gente pode ver que o Cup tem o diâmetro um pouquinho maior de borda do que o Luma HB+. Os dois coletores têm furos, mas como vocês podem ver aqui, os furos do Luma Easy Cup são maiores, mais abertos do que os do Cup. Provavelmente o Cup vai tender a pegar um vácuo mais forte um pouquinho do que o Luma Easy Cup, por conta disso. Eles têm texturas totalmente diferentes. O Cup é aquele silicone mais aveludado, enquanto o Luma é aquele silicone mais liso, mais brilhoso. O Cup tem esse formato mais redondinho, enquanto o Luma tem o formato mais de balde. O Cup tem ranhuras no corpo para ajudar a tirar. O Luma trabalha com as pétalas, onde você encaixa os dedos aqui para remover o vácuo. De maleabilidade, vamos dar uma olhada. Eles parecem ter maleabilidade bem parecida. Maleabilidade parecida com o Luma Easy Cup, mais pelo formato diferente do corpo, parecendo um pouquinho mais rígido. Então, na prática, esse aqui um pouquinho mais rígido do que esse. Mas leve em consideração que a Luma Cups, ao longo dos últimos anos, tem mudado muito a maleabilidade dos seus coletores. Então, eles tinham um coletor bem rígido, e aí eles amoleceram o coletor, depois eles lançaram um pouco mais rígido de novo, e aí amoleceram. Enfim, as mudanças foram tantas que eu perdi a referência do coletor atual que eles têm. E eu acho que esse coletor, essa versão que eu tenho, é um pouco mais rígida do que a versão atual que eles estão vendendo. Então, levem isso em consideração. Eu, infelizmente, perdi referência com a Luma por conta de tantas mudanças. Então, pode ser que o coletor novo da Luma seja mesma maleabilidade que o Cup ou um pouquinho mais mole do que o Cup, ok? Então, vamos lá. Vamos medir a capacidade dos dois. O que me parece aqui é que o Luma, por ter esse formato mais de baldinho, enquanto o Cup tem um formato mais arredondado, o Luma provavelmente vai ter um pouquinho mais de capacidade. Então, eu vou colocar água no Cup e vou passar para o Luma HB+, e a gente vai ver a diferença entre os dois. O Cup, ele tem furos menores, então a gente consegue aproveitar um pouco mais do corpo dele para a capacidade. Então, eu coloquei água aqui até os furos do Cup. Ele tá cheio, como vocês podem ver. E eu vou passar essa água pro Luma Easy Cup HB+, antigo modelo AI. Como vocês podem ver, uma capacidade bem similar. Talvez o Luma AI HB+, antigo AI, cabe um pouquinho mais de água, mas como ele tem os furos maiores, a gente perde um pouco na capacidade dele no corpo. Então, eu diria que capacidade similar
do Luma com o Cup. Então tá aí, gente, comparação entre o Cup, coletor da Pentes, e o Luma HB+, antigo aí, da Luma Cups. Até o próximo vídeo.